Botafogo anuncia a contratação de Pablo. Mais um time da Série A tem interesse em Mateuzinho. Conmebol autoriza jogos em estádio acima de 4.000 metros de altitude do mar. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, não tem como não pedir, né? Meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês, é muito importante para o crescimento do nosso canal e é muito gratificante para o nosso trabalho. Eu quero agradecer a família rubro-negra no Facebook, que hoje pela manhã batemos 23 mil seguidores, rumo a 25 mil seguidores. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado a todos vocês. E vocês no YouTube, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Gente, isso para vocês é de graça e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mais Querida. Informação o dia inteiro aqui na nossa página no Facebook. Depois eu vou, com essas mesmas informações, eu gravo o vídeo para vocês. Então, vamos seguindo aqui com as notícias. Fluminense e Flamengo hoje, neste sábado, dia 3, tem estreia das Meninas da Gávea na temporada. Às 10 horas da manhã, horário de Brasília, tem Flamengo e Fluminense pela Copa Rio no futebol feminino, diretamente do estádio Luso Brasileiro. Esta será a primeira partida da temporada de 2024 e a estreia de diversos reforços do Mengão, né? As informações onde assistir eu vou trazer para vocês. Onde assistir Flamengo e Fluminense? O Flamengo é o atual campeão do Campeonato Carioca Feminino. No ano passado, as Meninas da Gávea terminaram invictas na Taça Guanabara. Já nas semifinais, venceram o Fluminense por 2-1 no placar agregado e, por fim, bateu o Botafogo também por 2-1 de virada na decisão, levantando a taça. Já a Copa Rio, o Flamengo também desbancou a equipe de General Severiano no saldo de gols. Para assistir Flamengo e Fluminense na estreia do Mengão na temporada, o torcedor terá somente uma opção para acompanhar a partida. Porém, será na mais acessível delas. Isso porque a Flá TV fará a transmissão exclusiva do jogo no YouTube. E os flamenguistas que quiserem acompanhar em loco, a entrada é gratuita, basta levar 1 quilo de alimento não perecível ao estádio Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador. Um beijo, um abraço para o meu primo Valdeque Santos, que mora lá na Ilha do Governador, né? Um absurdo o que a Conmebol fez. É um crime isso. A Conmebol autoriza estádio com altitude acima de 4.000 metros para Libertadores da América. Essa é uma grande polêmica, uma grande discussão que há entre os clubes sul-americanos, que é jogar acima do nível do mar. E dessa vez a Conmebol foi mais longe ainda. Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia, estará na Libertadores. Em toda a disputa de Libertadores, há polêmica sobre jogos na altitude. Nesta sexta-feira, dia 2, ontem, a Conmebol ignorou os pedidos dos times que são contra e liberou o estádio Vila Ingenue, na cidade de El Alto, na Bolívia, para a competição. Caso o Always Red da Bolívia, o local possui aí mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Nos últimos anos, o Flamengo tem sofrido com os duelos locais, nos locais mais altos, né? Esse estádio aí é a casa do Red, Al Red da Bolívia. E nesse estádio já teve até uma tragédia. Nas participações recentes do Al Red da Libertadores, o time mandava os jogos no estádio Hernando Silas, em La Paz, 3.637 metros acima da altitude do mar. Agora, porém, o clube conseguiu o direito de jogar na cidade de El Alto e pode causar problemas aos times brasileiros. O Al Red disputa aí a fase preliminar da Copa Libertadores contra o Sporting Cristal do Peru. O estádio municipal de El Alto deve ser inaugurado na competição no próximo dia 20. Um dia muito histórico para toda a cidade de El Alto. A Conmebol enviou aí um e-mail aprovando o estádio Vila Ingenue, disse o presidente do clube, Andrés Costa, na sexta-feira.
estádio já teve morte. É isso aí. Inaugurado em 2017 pelo então presidente do país da Bolívia, Evo Morales, o Vila Ingênio tem capacidade para 25 mil torcedores. Porém, o estádio possui uma tragédia marcada na história em 2019 durante um jogo. O árbitro Vitor Hugo Hurtado teve uma parada cardíaca e morreu aos 32 anos enquanto apitava Hourhead versus Oriente Petroleiro. É isso aí, galera. Sabemos que quando o Flamengo vai jogar na altitude, tem que levar aquelas garrafinhas de oxigênio, os jogadores saem extenuados, a velocidade da bola é diferente, é sempre dificultoso para os times brasileiros jogarem lá. Não só os times brasileiros não, os times que também não são acostumados com a altitude sofrem muito. Então, vamos mudar aqui de assunto? Botafogo anuncia a contratação de Pablo, ex-Flamengo. Tem causado muita polêmica aí, porque os torcedores do Flamengo estão revoltados porque o Flamengo vai pagar uma parte do salário de Pablo, cerca de 32% do salário do jogador. Mas presta atenção, vai dar um alívio na folha salarial do Flamengo, vai abrir espaço para que o Flamengo possa colocar um outro jogador. O Flamengo vem tentando a contratação aí de Léo Ortiz, surgiu mais um jogador no circuito, né? Vou trazer isso para vocês nesse vídeo ainda. E outra coisa também que os torcedores têm reclamado muito é porque o Flamengo recusou a contratação de um jogador de graça para o Flamengo, vem buscando no mercado aí jogadores caríssimos, né? E quando surge um jogador que pode vir de graça para o clube, de graça que eu digo, sem precisar negociar com algum clube, só pagar aí o salário do jogador, luvas, essas tratativas aí que já é costumeiro, né? O Botafogo confirmou na noite desta sexta-feira a contratação do zagueiro Pablo, ex-Flamengo. Dessa forma, o defensor de 32 anos, que não fazia parte dos planos do técnico Tite, ficará emprestado ao time de General Severiano até dezembro deste ano. Abre aspas para o que disse aí Pablo nas suas redes sociais. Fala, família! Cheguei para defender a gloriosa camisa, fecha aspas, disse o zagueiro Pablo no anúncio oficial pelo Botafogo. Sendo assim, o defensor ficará na equipe de General Severiano até dezembro deste ano, depois de não conseguir conquistar a vaga de titular no Flamengo. Dessa forma, a equipe pagará 32% do salário do jogador. Abre aspas aqui para o que disse o Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu o empréstimo do zagueiro Pablo ao Botafogo até o final de 2024. Fecha aspas, publicou o Flamengo nas redes sociais logo após a equipe de General Severiano confirmar o acordo no qual informou. Beleza? Pablo já não é mais do Flamengo, abriu vaga na folha salarial, o Flamengo pode aí aumentar a pedida pelo Léo Ortiz. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo chegou a 8,5 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais na cotação atual, porém ainda não é o valor pedido pelo Red Bull Bragantino, que pede aí 9 milhões de euros. Então falta um pouquinho aí, o Flamengo aumenta um pouquinho ali, Red Bull abaixa um pouquinho ali e a gente consegue fechar essa contratação por Léo Ortiz. Empresário confirma interesse de Flamengo em jogador. Ildemir Lopes, empresário de Lucas Fasson, confirmou na sexta-feira o interesse do clube rubro-negro no zagueiro de 22 anos que atua no Lokomotiv Moscou da Rússia. Abre aspas aqui. Além de Milan, a Juventus tem interesse em Lucas na Itália, mas também há interesse do Flamengo e Corinthians. Mas a situação política torna muito difícil trabalhar. Muitos clubes italianos não querem operar no mercado russo neste momento, por causa da guerra lá na Ucrânia, está trazendo muitos problemas aí para os jogadores. Disse Ildemir Lopes, empresário de Lucas Fasson, em entrevista à Match TV. Vou trazer algumas informações aqui sobre Lucas Fasson. Ele tem 22 anos e atua como zagueiro. O jogador foi revelado aí pelo São Paulo e foi negociado ao La Serena do Chile em 2020. Na sequência, o defensor brasileiro foi comprado pelo Atlético Paranaense. Sendo assim, o Lokomotiv Moscou desembolsou 3 milhões de euros, cerca de 15,4 milhões de reais na época, em 2022, para comprar o atleta. Então, o Flamengo, além de estar aí tentando a contratação de Léo Ortiz, como foi dito aí, Lucas Fasson também está sendo sondado pelo clube rubro-negro, segundo
informações do seu empresário, né? Então, mudando aqui de assunto, vamos falar de Flamengo e Vasco, clássico dos milhões. Flamengo venceu o Vasco aí 8 dos últimos confrontos que tiveram. Neste domingo, dia 4, o Flamengo mede forças com o Vasco no Maracanã a partir das 19 horas, horário de Brasília, sendo assim para o duelo válido pela 6ª rodada do estadual. O Mengão vai a campo detendo uma larga vantagem sobre o rival. Jogo amanhã, né, às 19 horas, um jogo muito importante para o Tite. Ah, mas PQD é jogo do Campeonato Carioca. Sabemos que o Flamengo fez uma pré-temporada, ou recebeu algumas críticas aí por conta de muitos torcedores, por muitos críticos de esportes também, né? Porque cometendo os mesmos erros do ano passado. Então é um jogo que é um teste de fogo para o Flamengo. Vai jogar, é um clássico, é um rival que o Flamengo tem aí declarado, rival, não inimigo, não interpretem mal. Um rival declarado do Flamengo, que é o Vasco da Gama. Então vamos lá, nos últimos 10 encontros entre as equipes carioca, o Flamengo venceu 8 vezes, já o Vasco levou a melhor apenas em 2 ocasiões. Em suma, o Mengão não sabe o que é perder para o rival desde março da temporada passada, né? E um outro fato aí inédito, né? Em decisão conjunta, Vasco e Flamengo escolheram o árbitro para o clássico de amanhã. Nos últimos 2 jogos do Vasco da Gama, erros de arbitragem prejudicaram o clube que antes disputava a liderança do campeonato estadual. Dessa maneira, em reunião conjunta entre 2 equipes com a FERJ, foi definido que o juiz Wagner Nascimento Magalhães será o responsável para apitar o clássico 2 milhões. É isso aí. Escolheram o árbitro. Se tiver reclamação de ambos os lados, o problema é deles. A FERJ apresentou ali o currículo de vários árbitros, né? E eles escolheram esse daí. Então, mudando aqui de assunto, após contratar Nicolas de la Cruz e Matias Vinha, o Flamengo planeja anunciar nova contratação em fevereiro. Para o anúncio da temporada de 2020, para o início da temporada de 2024, o Flamengo contratou de la Cruz em dezembro e Matias Vinha em janeiro. Agora, a diretoria do Flamengo atualizou a meta na janela de transferência para fevereiro, anunciar um novo jogador. A reportagem do Coluna do Fla soube que os dirigentes do Flamengo pretendem oficializar uma contratação neste mês. Não é à toa, o clube foca as atenções nas negociações com o Bragantino para fechar com o zagueiro Léo Ortiz, o nome mais próximo de acertar com o clube. Eu já trouxe essas informações sobre valores nesse vídeo um pouquinho antes, né? Então, seguindo aqui, ainda sem Vina, Flamengo joga no domingo e já tem aí a provável escalação. É isso aí, o Vinha está com problema de lesão no joelho, que aconteceu no dia 11 de dezembro, ele está em fase de transição, e o provável time do Flamengo para o jogo contra o Vasco da Gama é o seguinte: provável escalação. Sabemos que a escalação oficial ela sai 1 hora antes da partida, e eu estarei trazendo essa escalação oficial para vocês às 18 horas. O jogo é às 19, a escalação sai às 18, eu estarei trazendo para vocês. A provável escalação é a seguinte: Agostinho Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Nicolas de la Cruz e Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro no ataque. O time do Flamengo treina normalmente hoje no CT Ninho do Urubu. É o último treino antes desse clássico importantíssimo, como eu já frisei, né? Então, mudando aqui de assunto, Mateuzinho entra na mira de Grêmio e lateral segue com situação indefinida no Flamengo. Inclusive, Thiago Maia e Mateuzinho são dúvida para o jogo contra o Vasco da Gama. Eles treinaram normalmente com a equipe ontem, porém são dúvida. Eu vou ver se eles vão entrar na relação dos jogadores que vão para campo, né, que vão para o banco de reserva. Vamos seguindo aqui. Mateuzinho segue com a situação indefinida no Flamengo. Isso porque, após rejeitar a proposta do Red Bull Bragantino e do Botafogo e aguardar pelo Corinthians, mais um clube entrou na briga pelo lateral direito do clube rubro-negro. O Grêmio é outro interessado
em contratar o jogador. De acordo com informações da ESPN, em meio ao impasse da saída de Mateuzinho, o Grêmio tornou-se mais um interessado na contratação do atleta. Sendo assim, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho deseja o lateral direito por empréstimo de uma temporada. Dessa forma, a novela para saber o futuro do jogador ganhou mais um capítulo. Lembrando que o Corinthians aumentou a proposta pelo jogador, só que o Corinthians quer pagar parcelado, né? O técnico Vitor Pereira entrou na justiça contra o Corinthians por causa de pagamento, né? Tem um time também da Argentina que está na justiça contra o Corinthians por causa de pagamento. Então, assim, eu acho que o Flamengo não vai ser ingênuo de fazer negócio com o Corinthians. Não estou falando dos corintianos, não estou falando da instituição Corinthians, que eu respeito muito. Tem uma camisa do Corinthians que eu ganhei, na época que o Adriano Imperador jogava lá. Eu estou falando da diretoria do Corinthians. Tá? O PQD está falando mal do Corinthians. Não, estou falando dessa diretoria irresponsável do Corinthians, que faz negócios em cima de negócios e não salda os seus compromissos, né? Então, mudando aqui de assunto, o Flamengo recusa 2 ofertas do exterior por Thiaguinho. Fora do plano de Tite, o atacante Thiaguinho deve ser negociado pelo Flamengo. No entanto, a diretoria recusou algumas ofertas pelo atleta de 22 anos. O Dinamo Tbilisi, da Geórgia, e o Leixões, que disputa a segunda divisão de Portugal, receberam o não do Flamengo na investida pelo jogador. De acordo aí com informações do GE, ambos os clubes fizeram proposta de 3 anos de contrato por Thiaguinho, porém nenhuma era rentável ao Flamengo. Enquanto o Dinamo Tbilisi ofereceu 30% dos direitos econômicos ao Mengão, o Leixões deixaria 40%. Mesmo assim, o clube não quis fazer negócio com nenhuma das equipes. A ideia do Flamengo é fazer empréstimo do atacante para times menores no Brasil. O Flamengo comprou o Thiaguinho no fim de 2019, investindo 7 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos junto ao Náutico. Com pouco espaço, o jogador rodou aí pelo Sub-20 e o Mengão emprestou para o CSA, Sampaio Correia e Houston Dynamo. Thiaguinho foi contratado pelo Flamengo como uma grande promessa. O Flamengo acreditou muito no potencial do jogador, só que infelizmente ele não correspondeu. Então, assim, ele com pouco espaço no Flamengo, o Flamengo deve negociá-lo por empréstimo até o seu contrato terminar com o Mengão. Se eu não me engano, o contrato dele com o Flamengo vai até 2026 ou 2027. Valeu? Então, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa parte da manhã. E eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!